Olá, meus camaradas! Vamos para mais um vídeo desse canal. Você já parou para pensar que antes mesmo do primeiro golpe, a capoeira começa na música? Mas de onde surgiu essa história na nossa capoeira? Bora lá estudar comigo? É o toque do berimbau que abre a roda. É o canto que dá o axé de todo o movimento que acontece na nossa roda de capoeira. Não é assim, meus camaradas? Sem música não existe roda e sem roda não tem capoeira. Você já ouviu falar uma história assim, que a dança foi criada para disfarçar a luta? Eu ouvi muito essa história e eu, como cientista, fico bastante incomodada. Lembre-se, eu não estou aqui nesse canal para ditar regras para ninguém. A minha postura aqui é muito mais reflexiva do que normativa. Então não posso dizer que os colegas, que as pessoas que falam que a dança foi criada para camuflar a luta, até porque eu já escrevi dessa forma. Não é que esteja errado, é que a ciência vai passando com o tempo, encontrando mais documentos e nós vamos fazendo as conjecturas. Esse é o papel do pesquisador. Então, às vezes eu fico um pouco cansada, mas é assim que acontece. Se você quiser, eu tenho um texto publicado em revista, aprovado, que eu escrevi dessa forma, para ver que eu não estou falando de ninguém especificamente. Eu estou falando que nós avançamos nesse assunto. Pelo contrário, não dá para dizer que a capoeira foi criada a dança ou a luta primeiro. É igual aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Nós não temos como saber. O que eu sei através das pesquisas é que a musicalidade, ela é inerente da capoeira, ou seja, sempre fez parte. Tem um pesquisador, um cronista chamado Charles Ribeiroli, está lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, você pode pesquisar por lá, que ele viu a capoeira lá acontecendo no século XIX e ele escreveu que a capoeira era uma dança física e lasciva, ou seja, ele estava vendo os indivíduos e para ele estavam dançando capoeira, entende? Então não é que um esteja certo ou esteja errado, é que as pesquisas vão avançando e a gente tem que melhorar o nosso discurso a partir daquilo que a gente pesquisou, daquilo que já tem. Você tem vários livros aí que vai comprovando isso, vários pesquisadores que já comprovam isso, mas aí fica mais fácil ficar repetindo, reproduzindo, é porque a gente vê vídeos, a gente vê canais e em várias redes sociais o pessoal falando essa mesma história e fica reproduzindo isso. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante que cada um de nós faça a sua parte na pesquisa com a história da capoeira. Enfim, a musicalidade na capoeira não é só uma trilha sonora que tá tocando ali para você jogar. Ela é código, é comando, é resistência, é símbolo, é diálogo dentro da roda, onde um pergunta, outro responde. Cada instrumento ali tem uma carga ancestral. No e-book que eu criei para facilitar a sua vida, o capítulo 4, eu vou falar exatamente sobre isso. Então, o que você vai saber, vai conhecer nesse capítulo 4, provavelmente você que é da capoeira já sabe, mas ali eu vou mostrando didaticamente, de forma sistemática, tudo num lugar só, que facilita para você, principalmente para quem dá aula na escola, porque muitas vezes não consegue chegar perto do projeto da escola porque não consegue se movimentar dentro do projeto pedagógico da escola. Depois, em outro vídeo, podemos conversar sobre isso, capoeira na escola e capoeira da escola. Mas o que eu tô querendo dizer para você, meu camarada, é que eu criei um e-book em que serve como material didático, porque vai facilitar a sua vida em sala de aula. E você, aluno, que está praticando capoeira, aluno, aluna, se você adquirir o e-book, você vai facilitar a vida do seu mestre, que vai estar contribuindo, já estudando, já ajudando, porque a gente sabe que nem todos tiveram a mesma oportunidade que nós de estudar. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui nesse vídeo, pense nisso. Na minha trajetória, a música na capoeira foi muito mais do que só o som, né? Foi pesquisa, porque eu já escrevi artigos sobre isso. É ponto de encontro entre a universidade e a roda. E eu gostaria de saber de você. Coloca aí nos comentários o que você já passou aqui, assim, com relação aos instrumentos, com relação à questão da roda, porque muitas coisas acontecem porque as pessoas não têm o conhecimento da musicalidade na roda. Em 2002, o mestre chegou pra gente, olha, não façam as contas, viu? 2002 pra cá, porque senão vão descobrir minha idade, mas eu era corda amarela e o mestre disse que só iria para uma viagem em Salvador para fazer parte de uma birimbalada quem soubesse tocar berimbau. Então, eu não sabia tocar nada. E aí, a empolgação era grande, né? E tocar no Pelourinho, na Teresa Batista. Gente, quem nunca foi no Pelourinho, vá. Porque todas as vezes que eu vou naquele lugar, já fui algumas vezes.
Muitas vezes eu já fui. Mas nesse dia, para tocar berimbau, era diferente para mim, né? Porque eu nasci na Bahia, eu já conheci o Pelourinho, mas para tocar berimbau, para ir com a minha turma da capoeira, era outra emoção. Mas toda vez que eu vou ao Pelourinho, é como se a história que eu leio nos livros saltasse assim na minha frente. Você passar pela Faculdade Baiana de Medicina, né? Quem conhece a história do Mestre Bimba, isso vai ser tema para mais vídeos no canal. Quem não é inscrito, se inscreva para que a gente possa fortalecer essa comunidade e a gente estudar juntos a história da capoeira. Então, aquele lugar é magia pura, é movimento vivo. E aí, nessa viagem, eu fiquei doida, né? Voltando aqui para a viagem. Então, só ia quem tocasse berimbau. Aí pensa na galera, né? Todo mundo querendo ir, é claro, né? E eu também no meio. Eu levava, gente, o berimbau para todo canto, até para o banheiro. Hoje o pessoal leva o celular, né? Eu levava o berimbau até para fazer o número 2. Eu tava lá, titindondom, até aprender a tocar berimbau. Quando cheguei lá, na Teresa Batista, né? Foi uma emoção tremenda. Mercado Modelo é outra emoção, que a gente teve essa oportunidade também nesse evento. Foi... Só quem é capoeira entende o que eu tô falando. A emoção que, quando eu me lembro, eu fico ainda ofegante, ainda com brilho nos olhos, porque só quem tem amor à capoeira que sabe. Agora, aconteceu lá várias coisas, né, nessa viagem. Uma das coisas que é bem engraçada assim é que a gente ficou todo mundo junto. Imagina a galera em ônibus, dentro de um ônibus. A gente ficou junto no apartamento. Nesse apartamento faltou água nesse dia. A galera fazendo lá, no número 2, um em cima do outro, e não tinha como jogar água. E a gente saía, parecia, né, nem sei o que parecia aquilo ali. Aí cada um ia pegando, né, aquele fedor. Minha gente. E a gente ia pegando, jogando os baldes. Só para vocês entenderem nessa historinha o que é que a gente não faz pela e para a capoeira. Cada um de vocês deve ter uma historinha dessa por aí. Então, a gente passou esse aperto todo, mas no outro dia tava todo mundo lá vestido de branco, tocando berimbau na Teresa Batista, e é muita emoção. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque para estudar também precisa disso, precisa dessa resiliência que nós temos na roda da capoeira. Quando a gente quer aprender a tocar berimbau, a gente faz qualquer negócio. Quando a gente quer aprender um movimento novo, a gente faz qualquer negócio. Quando a gente quer aprender um floreio, nossa, a gente se esforça, repete várias vezes. Então, para a leitura também é do mesmo jeito, para estudar é da mesma forma. A gente tem que ser resiliente, tem que ter uma disciplina para que a gente possa acompanhar os processos científicos, os processos históricos, para não ficar repetindo aquelas mesmas coisas que todo mundo fala e que a gente já sabe através de pesquisas que não é verdade, que não foi dessa forma, porque a capoeira é uma cultura popular, é uma prática social. Não é como o judô, por exemplo, que foi lá criado por Jigoro Kano. Ninguém acordou num belo dia e disse: eu vou ali criar essa capoeira para poder me libertar, para poder fazer resistência ao opressor. Não foi assim. É uma prática cotidiana. A gente vê isso nas pesquisas, vê isso nos documentos. Junto com a capoeira estava acontecendo várias coisas. O jogo da paulada, o jogo da casquinha, outras manifestações como o batuque. A gente tem vários documentos que provam isso. E as coisas foram acontecendo e essa prática social foi se movimentando. Quando chega no início do século XX, se mistura com a descoberta, com a chegada das artes marciais no Brasil, começa a se misturar. A esportivização também tem elementos que a capoeira, né? O fado português, as danças e as lutas e a cultura indígena, tudo está misturado dentro da capoeira, não é algo criado que surgiu do nada. É uma prática social do povo, vinda do povo para o povo. Então é isso que a gente precisa compreender. Como socióloga, eu já mergulhei em vários processos assim da capoeira, né? Na minha especialização em direito educacional, eu trabalhei com a Lei 10.639/03. No mestrado, eu pesquisei a história da capoeira em Sergipe no século XIX. No doutorado, eu já fui para a questão das obras de Jorge Amado, já trabalhei com cinema. Além de tudo isso, os 27 anos de prática que eu tenho na capoeira, e para mim, cada roda é uma aula, cada toque faz parte da nossa aprendizagem, e a gente precisa ensinar a musicalidade aos nossos alunos. Porque a gente tem que formar mais do que capoeiras, mais do que capoeiristas. A gente tem que formar pessoas que escutam, que respeitam o espaço do outro, que entendem que na roda ninguém é melhor do que ninguém. É claro que existe a hierarquia, mas que a gente precisa compreender os espaços. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi em muitas rodas o cantador cantar de uma forma e as pessoas não entenderam o canto e jogar outra coisa diferente. Tocar um toque e fazer outro movimento, outro ritmo que não tem a ver com aquele toque. Então, são essas coisas que a gente precisa ensinar para os nossos alunos. O e-book é para facilitar a sua vida no sentido de contar um pouco da história de cada um e sistematizar esse conhecimento de uma forma didática, mas não substitui jamais a roda de capoeira, a vivência com seu mestre, que isso é o mais importante. Mas se você resolver adquirir o e-book, nós temos a promoção da Sociedade da Ginga. O que é isso, professora Odalisca? É uma comunidade que eu estou formando num grupo de WhatsApp, onde a gente conversa sobre a capoeira, sobre as pesquisas, mas basicamente nós temos um encontro uma vez por mês, ao vivo e online pelo Zoom, para a gente poder
trocar essa ideia, né? Vocês trazerem o seu projeto de pesquisa, trazer o seu projeto de capoeira na escola, o que vocês acharem que é importante, que é pertinente, que precisam da minha ajuda. Então, nessa reunião, vai ter o espaço para cada um falar. Eu, dentro da medida do possível e do espaço que nós temos, eu vou contribuir com o seu projeto, com a sua escrita com capoeira, por conta da experiência que eu já tenho de alguns anos de pesquisa com capoeira. Se você tiver interesse, o link para comprar o e-book tá aí na descrição do vídeo. Se quiser tirar dúvidas sobre a Sociedade da Ginga, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E pense nisso, né? Que a capoeira não, a música na capoeira, ela não é pano de fundo. A música, ela é inerente à capoeira. E para ensinar a capoeira, tem que ter propósito. Lembrem disso. Eu vou deixar aqui no final a playlist sobre os outros capítulos do e-book para você assistir e entender melhor o material. Se não puder adquirir agora, não tem problema. Você vai adquirir em outro momento, aquele que você tiver mais preparado. E aí você entra na Sociedade da Ginga e nós vamos em outros meses se encontrar ao vivo e online. O importante é que você compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas, para que a gente possa levar esse conhecimento, para que a gente não fique reproduzindo as mesmas coisas sem sair do lugar. Você escuta um vídeo, aí escuta outro, vai ano e passa ano, as pesquisas andando, mais projetos, mais livros, tem muito livro de capoeira, gente. Eu já trouxe aqui alguns livros, já conversei com vocês, nós vamos trabalhar aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, aperte no like aí para eu entender que tá chegando para alguém, para eu entender que tá fazendo a diferença na vida de alguém. Se eu conseguir fazer essa leitura, se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue. É esse a missão desse canal, é esse o papel, fazer com que os capoeiras tomem conta da sua história. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.